Nós estamos aqui gravando mais um vídeo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Manuel Spiegel, sou fisiologista do exercício, educador físico e sou formado em fisioterapia também. E hoje eu vou abranger um tema que seria, acho que, de extrema importância aí para quem pratica atividade física, seja ela qual for. Então, a gente fala sobre avaliação física e funcional, tá? Então, é um tema que muitas vezes a gente vê uma banalização em relação em academias que não tem uma boa avaliação, mas a gente acha muito importante, beleza? Então, para quem está conhecendo nosso canal agora, siga nossas redes sociais aí, tá? Instagram, o YouTube, o Facebook nosso. E coloca alguma informação para nós aí embaixo, tá? De algum comentário, alguma coisa que você queira que a gente comente aqui ou fale sobre o assunto, tá? Então, isso é de muita importância para a gente também, beleza? Então, vamos lá. Vamos direto para nossa aula. Então, ó, quando nós pensamos, no caso, em relação à avaliação física funcional, tá? Então, aqui o tema eu coloquei assim, a importância da avaliação física na pressão do treinamento. Porque muitos acham que a avaliação física não tem esse objetivo, e realmente ela tem um objetivo muito importante, que seria esse, ok? Então, ó, pensando aqui em relação à avaliação, a gente tem como objetivo de avaliação física, a gente tem alguns componentes, né? Dados, para coletar dados comparativos, quer dizer, eu consigo avaliar, depois de um tempo reavaliar e comparar essas duas informações, para saber como foi a evolução, tá? Então, seja lá percentual de gordura, peso corporal, né, força, né, etc. Tá? Tem um dado preditivo também. Então, se a pessoa consegue fazer algumas coisas, num teste físico, por exemplo, eu sei, muitas vezes assim, se eu passo uma avaliação aeróbia nela, eu sei quanto que ela pode fazer uma prova de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, no caso. Beleza? Então, eu consigo prever, predizer, no caso, o desempenho dela na corrida, por exemplo, se eu faço uma avaliação aeróbia nela. Ok? E os dados da avaliação, acho que a parte mais importante dele é a gente ter o quê? A pressão treinamento. Tá? A pressão treinamento, então eu gerar informações que vai direcionar, no caso, o meu trabalho. Tá? Então isso aí eu acho que é a parte mais importante aí como objetivo da avaliação. E dentro dos componentes da avaliação, a gente pode ter lá uma avaliação em nosso no estúdio Life Sem Treinamento. A gente tem, no caso, assim, uma anamnese na avaliação, uma boa avaliação postural, avaliação antropométrica e testes, no caso, específicos, funcionais ou testes de esforço, seja lá submáximo ou máximo, dependendo do cliente que a gente estiver pegando, ok? Então, dentro desses componentes da avaliação, a gente vai dar um enfoque maior de acordo com o cliente, no caso, o aluno que a gente tem em mãos, tá? Aí, para isso aí, né, com a avaliação, nós vamos gerar alguns resultados dessa avaliação. Então, dentro dos resultados, vamos supor, os dados antropométricos, né, peso, estatura, dobra cutânea, né, para ver percentual de gordura, isso aí vai dar, aqui eu falei, um dado comparativo para nós. Se eu faço uma avaliação aeróbica, como eu tinha comentado antes, fiz um teste progressivo, a pessoa teve um teste de VO2 numa velocidade de 17 por hora, por exemplo, ela teve um limiar, no caso, a 13 por hora, quer dizer, eu sei o quanto que ela vai fazer, o quanto de tempo que ela vai levar para fazer uma prova de 5 quilômetros ou de 10 quilômetros, tá? Então, eu consigo predizer, no caso, esse dado, essa informação também. E outro ponto, né? A gente fala assim, com a avaliação física, como a gente coloca todas as nossas informações ali de conhecimento, né? Anatomia, a gente fala cinesiologia, fisiologia, e para fazer, no caso, a pressão do treinamento, então a gente fala assim, a gente consegue estabelecer bem os objetivos do cliente, tá? A gente consegue estabelecer porque a gente avaliou ele antes. Aí, fora isso, a gente tem que pensar também assim, não tem como um cliente chegar, ele pensar que ele pode fazer 1000 coisas, né? Ou chegar próximo, vamos pensar assim, eu fiz uma avaliação de um teste máximo em uma pessoa, fiz nele também, mas ele está achando que ele vai evoluir tão rápido que ele vai ficar igual ao amigo dele. Então, eu tenho que conscientizar também ele sobre a limitação que ele tem em relação, no caso, aos dados dele. Então, se ele está nesse patamar, não tem como ele chegar aqui nesse patamar muitas vezes tão rápido. Eu sei quanto tempo ele vai levar para chegar nesse patamar, tá? Então, seja nível de força, né, em testes, no casos físicos, por exemplo,
vai fazer uma prova de pessoal de TAF. O pessoal vem procurar a gente para fazer um treinamento para o TAF. Eu tenho um tempo para melhorar ele, até aquela prova específica dele. Então, se ele vier com um curto período de tempo, eu não vou dar uma informação para ele que eu não vou conseguir, né? Falar assim, ó, nós estamos avaliando e você não vai chegar naquele resultado. Claro que não tem como, tempo hábil para chegar no resultado que ele quer, tá? Então, conscientizar o cliente, o aluno, é importante também, tá? Pensando nesse ponto. Aí, o outro ponto que eu falo que é muito importante, os resultados dos testes funcionais e teste físico, tá em verdinho aí destacado para vocês no slide, está falando sobre obter dados para a precisão do treinamento. Então, os testes funcionais, vou fazer um vídeo depois específico só com testes funcionais, o que ele gera no caso de resultados para a gente prescrever o treinamento. Tanto muitas vezes de fortalecimento, de mobilidade e de estabilidade, tá? Mas também, assim, o teste físico, seja para um ciclista, seja para um corredor ou para um nadador, a gente faz uma avaliação aeróbia, no caso, né, uma avaliação de condicionamento aeróbio, ele vai ajudar a prescrever o treinamento. Dividir zonas de treinamento, por exemplo. Então, eu vou dividir depois mais 2 vídeos falando um pouquinho sobre os testes funcionais e os resultados que eles geram para a gente, que vai ajudar na precisão do treinamento, e também falar sobre teste físico, teste cardiovascular, tá? Que vão gerar, tem vários protocolos de avaliação aeróbia, vamos colocar assim, que ajudam a gente prescrever o treinamento e até mesmo dividir as zonas de treinamento, né? O pessoal chama de pace, né? Ou de ritmo, né? Seja na natação, seja no ciclismo ou seja no caso na corrida, beleza? Então, o que eu queria passar para você, assim, a avaliação física, ela é importante, ela gera resultados preciosos para a gente. A gente coloca todo o nosso conhecimento na avaliação física e muitos, né, que a gente fala assim, muitas academias deixam banalizado essa parte da avaliação. E se a gente não avalia, é que a gente fala que não como se fosse ao médico, né? A gente não acha um diagnóstico, como é que eu vou tratar, como é que eu vou treinar o meu cliente, o meu aluno, ok? Então, por isso a gente fala, a avaliação e o resultado que a avaliação nos dá, ele é de extrema importância para a gente prescrever o treinamento, tá? Então, a aula de hoje foi mais curta, mas vai ter mais 2 aulas aí falando sobre testes funcionais e testes, no caso, aeróbios, beleza? Então, a gente vai dividir para não ficar um vídeo muito longo, ok? Então, a aula de hoje seria isso aí, tá? Então, a gente está voltando aqui. Quem conheceu a gente hoje, dá um clique no like aí, segue a gente nas redes sociais e a gente vai estar voltando. Toda semana tem um videozinho para vocês aí, beleza? Esse foi sobre uma avaliação física, a importância da avaliação e para a precisão do treinamento, tá? Então, procure um profissional, procure pessoas, no caso, que façam uma boa avaliação, que ajude você, no caso, a direcionar seu treinamento. Quando não tem uma boa avaliação, não tem um diagnóstico, muitas vezes o treino pode ser qualquer treino para qualquer pessoa seria igual, tá? Então, a gente parte do princípio que a avaliação seria de extrema importância para prescrever o treinamento e saber colocar o treino no seu nível de condição, seja ela força, resistência aeróbia, mobilidade, estabilidade, beleza? Então, forte abraço aí e com Deus até a próxima semana.